compartilhar. Estão me vendo, né? Show. Bora lá. Hoje a gente vai dar uma revisada, certo? Com questões que a professora passou. Aí vamos lá para os recados importantes. Como a maioria aqui já sabe, quem não souber é porque falta aula. Boa tarde, Rose. Quem não souber é porque falta aula. A maioria já sabe que a gente, na nossa prova, né, de AV3, vai ter 8 questões, certo? 8 questões sendo 5 objetivas e 3 subjetivas. Salvo engano, todas vão ter a mesma pontuação, mas claro, né, é mais fácil você acertar uma objetiva do que acertar uma subjetiva, que normalmente são mais difíceis. Você tem que pensar mais, tem que saber escrever, tem que saber contextualizar, enfim. É mais fácil vocês focarem nas objetivas do que nas subjetivas. Eu entendo assim, né? Mas vai ter gente que vai achar subjetivo mais fácil, enfim. Lembrando que a gente vai fazer hoje 8 questões, certo? Essas 8 questões eu separei por assunto. Eu e a professora, né, claro. Separei por assunto. E aí vai ter especificamente esses mesmos assuntos na prova de vocês. Independente se você fizer primeira chamada, segunda chamada, ou se você for da manhã, ou se você for da tarde, certo? Então, por exemplo, a prova da Luana vai ter uma questão lá sobre petição inicial. E assim como a prova da Lara também, entendeu? E aí eu vou mandar depois os assuntos específicos que vão ser cobrados em cada unidade, sobre cada unidade, né? Porque como a prova é 8 questões, é basicamente as unidades que a gente estudou. 8 unidades, e aí a gente... 8 unidades, né? 8 unidades, bem certinho. Entendeu? E aí tem assuntos mais específicos, por exemplo, em relação à unidade de petição inicial, os assuntos abordados vão ser pedido e valor da causa. Certo? E aí as duas questões as duas não, né? As questões que vierem, independente de qual seja a prova, vai ser ou sobre o pedido ou sobre o valor da causa. Hoje, aqui, eu vou falar sobre pedido, vou abordar o assunto pedido, mas amanhã a professora irá falar, porque vai ter revisão amanhã com a professora, né? No horário do meu GED, eu acho, ou é de manhã, eu acho que é no horário do GED. Ela vai avisar. E aí a gente meio que vai se completar aí nos assuntos, certo? Hoje eu vou fazer uma parte da revisão, amanhã ela faz outra, tanto pro pessoal da manhã quanto pro pessoal da tarde, ok? Aí vamos lá, vamos começar. Qualquer dúvida, levante a mão, mande mensagem aqui no chat, eu venho ver. E não se acanhe em perguntar, tá certo? Eu vou mandar esse material depois lá no grupo, com resposta e sem resposta, pra vocês já, né, dar uma olhada, uns comentários, enfim. Vamos lá. Qualquer coisa, me interrompa se eu estiver falando muito rápido, se não tiver entendido e tal. Bora lá. Primeira questão vai ser sobre petição inicial, né, como eu já tinha falado pra vocês. E vamos ler o enunciado. Eu queria que alguém lesse o enunciado pra mim. Alguém consegue? Eu sei que é horário de pico, vocês devem estar saindo do trabalho. Alguém consegue? Que se ninguém conseguir, eu vou ler. É porque às vezes eu me sinto tão sozinha aqui. Eu posso ler, Amanda? Leia, por favor. Vamos lá. Em razão da realização de obras públicas de infraestrutura em sua rua, que envolveram o manejo de retroescavadeiras e britadeiras, a residência de Daiana acabou sofrendo algumas avarias. Daiana ingressou com ação judicial em face do ente que promoveu as obras, a fim de que este realizasse os reparos necessários em sua residência. Citado o réu, este apresentou a contestação. Contudo, antes do saneamento do processo, diante do mal-estar que vivenciou, Daiana consultou seu advogado a respeito da possibilidade de, na mesma ação, adicionar pedido de condenação em danos morais. Considerando o caso narrado, assinale a afirmativa correta. Show. Vamos lá. Antes da gente ir para as alternativas, vamos entender o que de fato aconteceu aqui, né?
Calma. Calma. Que é isso, tão afiada demais. Vamos entender primeiro o que aconteceu aqui, que normalmente vocês não entendem o que o enunciado traz na questão, por ter algumas, enfim, nomenclaturas técnicas que a gente não entende. Então vamos entender o que aconteceu aqui. A Dayana, ela tinha uma casa, certo? Essa casa, perto dessa casa tava fazendo obras públicas, né? O governo tava lá fazendo obra e tal, e aí a casa dela foi danificada. Por exemplo, mexeu lá na rua, a casa dela, sei lá, desceu uma parede e desmoronando. Coisas desse tipo. Aí ela se achou no direito, com razão, né? De ingressar com ação judicial em face do ente que promoveu as obras. Certo? A fim de que ele realizasse os reparos necessários na residência. Ou seja, reparar o dano, né, que foi causado a ela. Entretanto, aí ela entrou com ação judicial, certo? O réu foi citado, este apresentou contestação. Contudo, antes do saneamento do processo, diante do mal-estar que vivenciou, Dayana consultou seu advogado a respeito da possibilidade de, na mesma ação, acionar pedido de condenação de danos morais. Ou seja, ela entrou com a ação pedindo uma coisa, certo? Aí o réu foi citado, apresentou contestação e tal. Só que aí nesse meio tempo ela pensou, não, cara, isso aqui não atingiu só a minha casa, mas atingiu, sabe, mexeu comigo emocionalmente, me causou transtornos, então eu quero adicionar aí um pedido de condenação por danos morais. Aí ela vai lá em você, ela liga pra você, doutor, eu posso adicionar esse pedido de condenação em danos morais, porque eu acho que eu fui lesada moralmente também, sabe? Assim, me causou um mal-estar, enfim. Aí você, como advogado, você vai responder o quê? A Maria Eduarda, que ela é apressada, ela já disse que era C. Mas eu quero que outras pessoas respondam também, tá? Eu vou ler aqui só por cima as alternativas pra vocês, né? Vamos lá. Letra A. É possível o aditamento, uma vez que até o saneamento do processo é permitido alterar ou aditar o pedido sem consentimento do réu. B. Não é possível o aditamento, uma vez que o réu foi citado e apresentou contestação. Será? C. É possível o aditamento, eis que, até o saneamento do processo, é permitido aditar ou alterar o pedido, desde que com o consentimento do réu. Com o consentimento do réu. Prestem atenção nisso. É possível o aditamento por quanto até a aprovação da sentença, que é permitido alterar ou aditar o pedido, desde que não haja recusa do réu. Vamos lá. Opções. O que vocês acham que é? A Aline diz que é C. 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 Quem mais? C, Patrícia C. Todo mundo seguindo a relatora Maria Eduarda. Vamos aqui pro documento com respostas. Vale, sumiu. Ai, voltou. Pronto. Vocês estão vendo o outro documento já, né? Confirme, please. Sim. Show. Ó, letra C, certo? Correta realmente a letra C. Por quê? Por que é a letra C? A gente aqui tá falando de pedido, certo? E quando a gente fala de pedido, a gente sabe que tem lá o pedido certo, o pedido tem que ser determinado, não sei o quê. E tem lá aquelas regrinhas em relação à alteração ou aditamento do pedido, certo? E aí a gente tem 2 momentos para fazer essa alteração, que é justamente até a citação, que eu poderia fazer isso sem o consentimento do réu, certo? Tá lá previsto no 329, eu coloquei até aqui do lado, quando vocês pegarem o documento vocês vão ver que já tem esses comentários. Então, 2 momentos para fazer essa alteração do pedido. Até a citação, quando o réu ainda não tem conhecimento do processo, ou seja, eu posso fazer essa alteração sem o consentimento dele. E tem um momento para fazer até o saneamento do processo. Até aquela fase de saneamento. Como na fase de saneamento, provavelmente o réu, ele já foi citado, ele já apresentou contestação, ele já está fazendo parte, ele já está compondo aquela lide, nesse caso, a gente teria que pedir a autorização dele. Porque, querendo ou não, vai, assim, pode prejudicar ele, né? Nesse caso aqui, prejudicaria. Ela aumentou um pedido, seria aumentar uma condenação para ele, caso, né, fosse deferido depois. Por que as outras não estão corretas? A letra A não está correta, porque, como eu falei, até o saneamento do processo, a gente tem que pedir o consentimento do réu. E a letra A, ela falava que era sem consentimento do réu, então tá errado. A letra B tá errada também, porque ela fala que não é possível o aditamento, uma vez que o réu foi citado e apresentou contestação.
a gente sabe que existem esses dois momentos para alterar o pedido, então seria possível sim, só que mediante consentimento. A letra C está correta. E a letra D, é possível o aditamento por conta até a aprovação da sentença, é permitido alterar ou aditar o pedido desde que não haja recusa do réu. O que acontece, gente? Até a aprovação da sentença é esticar a baladeira demais, certo? A alteração ou aditamento do pedido, ela pode ser feita até o saneamento do processo. A gente tem dois momentos. E o segundo, o último, é até o saneamento do processo. Porque se você alterando o pedido, você aditando esse pedido, querendo ou não, vai influenciar na análise do mérito. Como é que eu vou mexer numa coisa que influencia na análise do mérito até a aprovação da sentença? Se na sentença é onde o juiz, o magistrado, vai analisar de fato o mérito. Não faz sentido, certo? Então, deu pra recapitular aí esses conceitos? Deu? Tá dando pra entender? Beleza. Aí, sugiro que depois peguem os slides do GED dessa primeira unidade, que estão bem bonitos, aliás, eu estava vendo hoje, bem bonitos. E dê uma revisada, tá certo? Em pedidos. Eu ia mostrar aqui, só que eu não quero que isso aqui se estique demais, porque a gente ainda tem 7 questões pra ver, mas vou revisar os conceitos com vocês, tá certo? Não vou ficar mostrando slide por slide onde vocês deverão revisar, porque acredito que pedido é até uma coisa que já está bem consolidada na cabeça de vocês, né? Principalmente essa parte de alteração ou não. Ok? Porque foi algo que a gente já viu já faz um tempo e que a gente já, né, viu e voltou e voltou de novo e foi. Certo? Vamos dar um foco maior nessas unidades, essas últimas unidades que vocês viram agora, que a gente não teve jeito. Ok? Segunda questão é sobre preliminares da contestação. Tá bom? E aí, eu vou ler porque é um enunciado curtinho. Segunda questão, do técnico judiciário, administrativa, não sei o quê. Sobre a contestação e a reconvenção, assinale a alternativa correta. Item A. As defesas processuais peremptórias, como a incompetência absoluta do juízo, acarretam a alteração do curso do processo, sem extingui-lo. Será? Item B. O pagamento é uma modalidade de defesa de mérito indireta. Item C. A contestação e a reconvenção devem ser apresentadas em momentos distintos, pois aquela é a expressão do direito de defesa, enquanto que esta é a expressão do direito de ação por parte do réu. Item D. Na reconvenção é vedada ao réu reconvinte ampliar subjetivamente a demanda e trazer um terceiro para o processo. Vamos lá. Respostas. Maria Eduarda diz que é A. Quem mais? Eu achei essa questão bem chatinha, não vou mentir. Mas dá pra responder. Quem mais? Por eliminação, acho que A. Eu vou abrir o slide aqui, porque eu acho que essa é necessário a gente abrir o slide. Tô abrindo. Mais alguém? Acho que é a B. Maria Eduarda acha... Temos 2 Maria Eduardas, né? Mas a Gomes do Nascimento acha que é a B. E a Lara acha que é a A. Vamos descobrir o mistério agora. Primeiro, antes de tudo, vamos dar um bizu em preliminares da contestação. Lembrar o que é essa preliminar peremptória, o que é essa preliminar dilatória, o que são, né, as preliminares no geral. Preliminar é o quê? É a parte da defesa que ataca o processo com o intuito de inutilização do mesmo. São classificadas em peremptórias e dilatórias. As preliminares, no caso, elas são um tipo de defesa, certo? Um tipo de defesa formal, porque se refere às questões processuais. Já é prego batido com vocês, já falei isso milhares de vezes. As preliminares, elas falam em relação
questões processuais e não do mérito em si. Por isso que chama de preliminar. Vem antes dos fatos, vem antes do direito, vem antes da análise do mérito. Estamos abordando questões processuais. E elas podem ser divididas em peremptórias e dilatórias. Qual a diferença entre elas, Amanda? A peremptória, ela tem a intenção de extinguir o processo, ou seja, de, acabar com o processo, de fato, assim, morreu. Entendeu? Quando ela é acolhida, claro. Você pode suscitar a preliminar, mas não é garantia de que vai ser acolhida, depende da análise do magistrado. Certo? É um vício, você alega um vício do processo que vai inutilizar toda aquela ação. Já a dilatória é uma preliminar que, quando acolhida, amplia a duração do processo, ou seja, ela altera o curso do processo. No sentido de que vai, dilatar, dilatório de dilatar. Vai aumentar o tempo daquele processo e aí você vai demorar mais para resolver a sua demanda, para você resolver a sua lide. Certo? O objetivo dessa preliminar aqui é ganhar tempo. Pode se tornar peremptória quando a diligência não for cumprida. Ou seja, você alegou uma preliminar dilatória, você ganhou aquele tempo, o juiz deu, o prazo para você corrigir, você não corrigiu, ela se torna peremptória e acabou o seu processo. Tá? As preliminares estão previstas lá no artigo 337. Incumbe ao réu antes de discutir o mérito alegar. Aí vem a porrada de preliminar aqui, ó. Certo? Até o inciso 13. E aí tem a classificação direitinho aqui no nosso slide. Quem quiser ver depois, deve ver, porque é muito importante. Agora vamos ver se vocês acertaram. Certo? Lembrando que as preliminares é uma forma de defesa, certo? Mesmo que se limite a uma defesa sobre questões processuais, é uma forma de defesa. Ok? Ok. A resposta correta é a B. Certo? Por que a A não está correta? A maioria de vocês disse A, né? Por que a A não está correta? Porque aqui ele fala, as defesas processuais peremptórias. Lembra que eu acabei de falar? A peremptória é a que quer extinguir o processo. Que quando acolhida vai extinguir o processo, vai eliminar o processo. Acarreta a alteração do curso do processo. Quando eu falo alteração do curso do processo sem extingui-lo, eu estou falando de uma preliminar dilatória. Eu vou dilatar o tempo do processo, eu vou dilatar o andamento do processo, mas eu não vou extingui-lo. Sendo que peremptória quer dizer que eu quero extinguir aquele processo. Certo? Deu pra entender? Amanda, eu vou já colocar meu... Gente, vidas, mandem mensagem pra mim no Zap, tá? Porque eu não vou ficar olhando aqui o chat pra chamada agora. Eu vou lançar a frequência só no final. Mas quem precisar sair antes por algum motivo, mande mensagem no... Amanda, Oi. eu não achei que fosse a B por conta do mérito, né? Eu fiquei entre essas duas, mas eu não fui nela por causa do mérito. Sim, pronto. Quando eu tava vendo essa questão, eu fiquei meio assim. Eu vou colocar no grupo já, viu? Já não, né? Quando terminar. Eu fiquei meio assim com essa questão, porque eu achei ela meio chatinha, porque eu lembro que a professora não tinha falado disso, desse negócio de pagamento. Por isso que eu frisei pra vocês que preliminar é um tipo de defesa, certo? É um tipo de defesa. E é no sentido de que aqui, essa questão, a gente está abordando as preliminares da contestação, que vão ser divididas, em peremptórias e dilatórias. Mas a questão também trouxe uma alternativa que fala sobre a defesa de mérito. E defesa de mérito indireta, no sentido de que tem a defesa de mérito direta, eu coloquei isso aqui no comentário, tem a defesa de mérito direta e tem a defesa de mérito indireta. A direta é quando o réu, na contestação, ele vai negar que aquele direito ali ele não existe, não é cabível, certo? Ou seja, a parte autora, ela levantou um direito, ela suscitou que tem que ser reconhecido aquele direito, e o réu, ele disse que não, negou, ou seja, defendeu diretamente em relação ao mérito. Já a defesa indireta, ela não nega a existência do direito alegado, mas ela apresenta fatos ou atos que extinguiram ou modificaram esse direito. No sentido de que, por exemplo, se eu tenho uma ação de cobrança, entrei em uma ação de cobrança contra quem, meu Deus? Contra a Lara. Acho que é a Lara, né? Enfim, a Lara. Oi, sim.
Pronto, a Lara. Entrei numa ação de cobrança contra a Lara. Aí o que acontece? Eu já paguei. Entendeu? Assim que eu recebi a citação, eu paguei logo. Aí quando eu fui apresentar a minha contestação, eu já fui dizendo: olha, eu já paguei isso aqui, não tem porque ela tá me cobrando e tal. Esse direito não, sabe, não vale mais, foi modificado. Entendeu? Então, o pagamento é uma modalidade de defesa de mérito indireta. Por quê? Não é que eu vou negar aquele direito que está sendo suscitado pela parte autora, mas eu vou apresentar fatos que comprovem que aquele direito ele já foi atendido, ele já foi, sabe, já teve a satisfação do pleito para a parte autora. Entendeu? Tá ótimo, obrigada, viu? Nada. Aí, gente, só, né, olhando aqui as questões, as alternativas que estariam erradas. Contestação e reconvenção devem ser apresentadas em momentos distintos. A gente sabe que não. A contestação, ela tem que ser apresentada depois da citação, né, e tal, todo aquele prazozinho bem bonitinho lá. E a reconvenção também segue esse mesmo prazo da contestação, 15 dias, salvo engano, 15 dias sim. 15 dias da audiência de conciliação, né, da citação, nos mesmos moldes da reconvenção, nos mesmos moldes da contestação, certo? Só vai mudar em si o conteúdo da peça, porque você vai pedir ao invés de só rebater, ao invés de só defender, você vai também atacar. Beleza? Outra coisa, eu acreditava que poderia ser AD. Por quê? Não, pera, eu acreditava que era D? Eu acreditava que era D. Não, minto. Eu não tinha entendido muito bem isso aqui, certo? Mas eu fui pela letra da lei mesmo. No CPC, lá no artigo 343, parágrafo 4º, depois vocês vão olhar quando tiver com esse arquivo aqui, fala lá que não é vedado na reconvenção o réu entrar, por exemplo, em desconsórcio com o terceiro. Então, eu entendo que se a alternativa fala que é vedado e o CPC fala que é autorizado, eu vou pelo CPC, claro. Então, essa alternativa aqui estaria errada por conta disso, tá certo? Resposta correta, item B. Pagamento é a modalidade de defesa de mérito. Lembrando que a gente não... Repetindo, né? A gente não abordou muito em relação a esse tipo de defesa de mérito, indireta e direta. Mas a questão é mais para lembrar sobre em relação a esses conceitos de preliminares. E outra coisa, como eu falei para vocês no início do GED, essas questões aqui são especificamente os assuntos que vão estar na prova. Ou seja, vocês já sabem que da unidade de contestação vai cair sobre preliminares da contestação, certo? Não vai cair outra coisa, vai cair preliminares. Primeira chamada, segunda chamada, turma AB não, né? CD manhã ou turma F tarde, certo? Agora, questão 3, intervenção de terceiros. Vamos lá. Considerando as modalidades de intervenção de terceiros previstas no Código de Processo Civil, assinale a alternativa correta. Item A. É obrigatória a denunciação da lide promovida somente pelo autor, aquele que estiver obrigado por lei ou pelo contrato a indenizar em ação regressiva o prejuízo de quem for vencido no processo. Item B. Pendendo causa entre duas ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la. Item C. É admissível o chamamento ao processo promovido por qualquer das partes do fiador na ação em que o devedor for réu. Item D. Segundo o Código de Processo Civil, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado de ofício pelo juiz, a pedido da parte ou do MP, quando lhe couber intervir no processo. Item E. Admitida a participação em um processo de um terceiro como amicus curiae, tal intervenção implica em eventual alteração de competência e autoriza a interposição de qualquer recurso pelo terceiro interveniente. O que vocês acham? Eduardas, Lara, Eurilanda, Rose. B ou D? B ou D. Tem uma pegadinha aí entre esses dois itens. B. Eurilanda afiadíssima. Vai ver, não é nenhum. Vocês têm que ser confiantes, galera. Vocês são muito inseguros.
Como é que vocês vão fazer prova desse jeito? Mais alguém? Mais alguém? Gente, eu tô falando muito rápido, tá dando pra entender? Tá ótimo. A Nina tá aí também. Não tinha visto. Bora, Nina, responde. Qual item? Qual item? Quero mais uma pessoa, só a Eduarda não. Chuta. D, B, B, B. Bora. Bora lá. Bora pra resposta. Essa questão aqui é muito letra da lei. E outro olho empresarial. É triste a situação do jovem universitário no fim do semestre. Bora lá, gente. Resposta correta, item B. Essa questão aqui é muito letra da lei. Intervenção de terceiros, no geral, é muito letra da lei. Se você ler o CPC, você já vai entender do que se trata aquilo ali, certo? Mas vamos lá. Vamos analisar cada item, certo? E ver o que tá errado em cada uma, que aí a gente já vai entender também, já pegar a letra da lei, os dispositivos, enfim. Por que a A tá errada? Porque a A, ela já começa errando, entendeu? Ela já começa assim, os dois pés na porta, porque ela diz assim, é obrigatória a denunciação da lide promovida somente pelo autor, aquele que estiver obrigado por lei ou pelo contrato a indenizar em ação regressiva o prejuízo de quem for vencido no processo. Gente, não é obrigatório. Nenhuma intervenção de terceiros é obrigatória. Nenhuma é obrigatória, certo? Todas ou vai ser provocada ou vai ser por espontaneidade, mas obrigatória, o código não traz isso. Beleza? Lá no artigo 125, que fala sobre a denunciação da lide, ele começa assim: é admissível a denunciação da lide promovida por qualquer das partes. Aí vai pro inciso 2. Aquele que estiver obrigado por lei ou pelo contrato a indenizar em ação regressiva o prejuízo de quem for vencido no processo. Então aqui a gente tem duas coisas erradas. A denunciação da lide não é obrigatória e ela não necessariamente precisa ser promovida só pelo autor. Ela pode ser promovida por qualquer das partes, certo? Item A errado. Eu vou pular pro C e depois a gente volta pro B para ver onde foi que ele acertou, certo? Item C. É admissível o chamamento ao processo promovido por qualquer das partes do fiador na ação em que o devedor for réu. Aí, vamos lembrar de uma coisa. Lá nos slides do JET que eu dei sobre intervenção de terceiros, a gente falou que existe uma modalidade de intervenção de terceiros que é exclusiva do réu. E essa modalidade é justamente o chamamento ao processo. Certo? Então, em relação ao chamamento do processo, que é... Eu vou abrir aqui o slide pra gente ver. Calma. Carregando. Em relação ao chamamento do processo, ela é uma modalidade exclusiva, ou seja, só o réu pode fazer. Certo? Não dá pro autor fazer também, né? Porque não faz sentido. Deixa eu abrir aqui. Aqui, ó. Vocês estão vendo, né? Essa aba aqui do slide? Acredito que sim, porque tá aqui. Show. Modalidade exclusiva do réu, certo? Forma litisconsórcio passivo, porque o réu, ele tá ali, ó. Ele tá ali, ele figura no polo passivo da ação, certo? Já que ele é o réu. E aí ele chama outra pessoa pra figurar dentro daquele polo passivo junto com ele. Porque, no caso, provavelmente tem alguma relação jurídica entre eles dois ali, alguma relação de cobrança, sabe? E aí, lembra que a palavra-chave para entender chamamento do processo é quando aparece lá fiador, afiançado, devedor, alguém tá devendo a alguém. Chamamento ao processo, alguém tá devendo a alguém, certo? Deve ser requerida na contestação. Por que só pode ser requerida na contestação? Porque é exclusivo do réu, certo? E qual é o momento do réu aparecer? O momento do réu brilhar no processo, na contestação.
não suspende o processo, ele vai só chamar a pessoa ali, o juiz pode deferir ou indeferir, aí vai promover, tem todos aqueles prazos lá do processo, enfim. Em relação à intervenção de terceiros, é importante a gente saber diferenciar, certo? Diferenciar as modalidades e entender os conceitos, o que se aplica a cada um. Mas em relação ao processo mesmo, como eu faço essa intervenção, não necessariamente vai ser cobrado agora para vocês, certo? Talvez seja cobrado na vida, depois, mas na prova não vai ser cobrado dessa forma, tá certo? Então, assim, tá estudando intervenção de terceiros? Dá uma lida nos artigos, tem todos lá nos slides do GED. Só de ler os artigos vocês já vão entender. Entender, segundo o Código de Processo Civil, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado de ofício pelo juiz a pedido da parte ou do MP quando lhe couber intervir no processo. O que está errado aqui? O que está errado é que o juiz ele não pode de ofício instaurar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ele tem que ser provocado, certo? Vamos respeitar o princípio da inércia. O juiz está lá inerte no canto dele. Aí ele vai lá, vou ajudar esse cara aqui nesse processo. Vou, de ofício, instaurar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Não pode. Não pode. O artigo 133, que fala sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ele diz: o incidente de desconsideração será instaurado a pedido da parte ou do MP quando lhe couber intervir no processo. Ou seja, o juiz não pode fazer isso aqui de ofício. Não pode fazer porque ele quer, certo? Ele tem que ser provocado. Item admitida a participação em um processo de um terceiro como amicus curiae, tal intervenção implica em eventual alteração de competência. Mais uma vez, isso aqui é letra da lei pura. Pura, assim, puríssima. Lá no parágrafo 1º, qual é o artigo do amicus curiae? Tem que botar aqui. Peraí. Eu vou consertar, tá? CD 21. Tá aqui, ó. Lá no parágrafo, vocês estão vendo, né? Parágrafo 1º do artigo 138, ele fala assim: a intervenção de que trata o caput, ou seja, a intervenção do amicus curiae, não implica alteração de competência, nem autoriza a interposição de recursos, ressalvadas a oposição de embargo de declaração e a hipótese do parágrafo 3º. Ou seja, é letra da lei total. Não implica alteração de competência, nem autoriza a interposição de recursos. Ou seja, se ocorrer um amicus curiae dentro do processo, não necessariamente vai alterar a competência e também não vai autorizar a interposição de qualquer recurso pelo terceiro interveniente, ou seja, pela pessoa que está entrando ali, pelo amicus curiae, pela pessoa especializada, né? Porque a gente sabe que o amicus curiae é uma pessoa especializada que tem conhecimento sobre aquele assunto e vai auxiliar o juiz na tomada de decisão dele, certo? Vou até colocar aqui, que é o artigo 138. Pronto. Deu para entender essa parte de intervenção de terceiros? Deu? Show. Temos dúvidas? Não? Ok. Vou seguir, tá? Vamos lá pro questão 4. Parece complicada, mas não é. Só um pouco. Tá dando pra ver, né? Vou fechar isso aqui. Pronto. Eu vou ler. Eu não vou ler, não. Eu quero que alguém leia. Vai, alguém lê. Vocês estão em casa. Consegui não. Não sei se foi eu. Acho que foi a Eduarda que pediu que fosse aula online, né? Eu lembro que ela falou com a professora. Mas só de ter conseguido que fosse online já é muito pra vocês. Vocês estão em casa. Vocês podem ler aí pra mim. Bora. Vai. Mitou. Alguém pra ler o enunciado? Posso ler, Amanda? Vai lá, minha querida. Ícaro ajuizou a ação civil em face de Hermes, em razão de acidente de trânsito, veiculando pedidos de indenização por danos emergentes, lucros cessantes, dano estético e dano moral de forma acumulativa.
Ao apreciar a matéria, o juiz verificou que os danos emergentes eram incontroversos. O magistrado também verificou que o dano estético, por sua vez, foi comprovado pela juntada de fotografias e laudo que indica sua consolidação, dispensando outras provas. No que concerne aos lucros cessantes, o juiz verificou que, a despeito de incontrovérsia, dependeria de liquidez posterior. Por fim, analisando o pedido de indenização por danos morais, o magistrado verificou não constar causa de pedir, considerando a situação narrada, assinale a alternativa correta. Nossa Senhora, enorme. Enorme. Por isso que eu não queria ler. Obrigada. Não, mas eu tô reclamando, é porque eu tô achando ela pra resolver. Pronto. Ela é bem chatinha por conta disso, porque é muita informação. Mas vamos lá entender o que foi que aconteceu aqui. O Ícaro, nosso autor aqui é o Ícaro, certo? Ele ajuizou a ação em face do Hermes, ou seja, Hermes é o réu. Ok? Em razão de acidente de trânsito, veiculando pedidos de indenização. Aí a gente tem vários pedidos aqui, ó. Certo? Essa questão não é sobre pedidos, ela é sobre o julgamento conforme o estado do processo, né? Julgamento antecipado e tal. Mas ela tem vários pedidos aqui. A gente tem os pedidos dos danos emergentes, tem o pedido de dano estético, tem pedido de dano e tem pedido de dano moral. Ou seja, temos 4 pedidos. O que foi que aconteceu? O juiz, ele pegou o processo e ele verificou, no primeiro pedido ele verificou que eram incontroversos. Danos emergentes incontroversos. Já temos um pedido aí que, lembrando lá daquela matéria lá, julgamento antecipado do mérito, pode ser analisado, né, de forma antecipada e tal. O magistrado também verificou que o dano estético, por sua vez, foi comprovado pela juntada de fotografias e laudo que indicam sua consolidação, dispensando outras provas. Temos um pedido que dispensa provas. Olha que interessante. No que concerne ao lucro cessante, o juiz verificou que, a despeito de incontrovérsia, dependeria de liquidação posterior. Depende de liquidação posterior. Também tem previsão disso lá no julgamento conforme o estado do processo. Por fim, analisando o pedido de indenização por danos morais, o magistrado verificou não constar causa de pedir. Não consta causa de pedir. Ou seja, a gente tem vários pedidos aí e a gente tem a possibilidade, a gente já tem um parecer do juiz, na verdade, acerca desses pedidos. O primeiro, ele entendeu como incontroverso. O segundo, ele entendeu que não precisa mais de provas, porque o que foi trazido, né? Foi trazido pelo autor já é o suficiente. E o terceiro, ele diz que depende de liquidação posterior. Já o último, ele diz que não consta causa de pedir. Certo? Nesse caso aqui, vamos para os itens. Entendemos o que aconteceu, né? Ícaro pediu várias coisas em face do Hermes. E aí vamos para os itens. Item A. Poderá ser julgado de forma antecipada o pedido de indenização por danos emergentes, veiculando-se a liquidação e o cumprimento da decisão exclusivamente nos autos. Item B. O pedido de indenização por dano estético, dispensando a necessidade de outras provas, pode ser julgado de forma antecipada, em decisão impugnável por apelação. Item C. O pedido de indenização por lucros cessantes, ainda que se trate de obrigação ilíquida, pode ser objeto de julgamento antecipado do mérito. Item D. Para extinguir o processo sem resolução do mérito em relação ao pedido de indenização por danos morais, o juiz deverá oportunizar à parte a emenda da petição inicial. Item E. Caso proferida decisão conforme o estado do processo, exclusivamente em relação ao pedido de indenização por danos morais, a decisão será impugnável por apelação. Primeiro de tudo, vamos dar um bizu aqui nesse slide sobre o julgamento conforme o estado do processo, para vocês relembrarem alguns conceitos. Vamos entender em que momento que isso acontece. Após a apresentada contestação, o juiz irá analisar tudo que já aconteceu no processo até aquele momento. A partir daí será realizado saneamento, ou seja, definir o próximo passo na marcha processual. Então, entenda aqui. O juiz, lá naquele momento lá, ele está na fase de saneamento, certo? Saneamento do processo. Isso aqui está previsto a partir do 354 ao 356 do CPC. E a gente tem 3 hipóteses.
Tem a hipótese da extinção do processo, e quando eu falo de extinção do processo, pode ocorrer sem análise de mérito e com análise de mérito. E tem a possibilidade do julgamento antecipado do mérito em duas hipóteses, que é quando é desnecessário produzir provas e quando o réu for revel. E a última e terceira possibilidade, julgamento antecipado parcial do mérito. Ou seja, o juiz já analisou de pronto um ou mais pedidos ali. No caso do Ícaro, que entrou com 4 pedidos, se o juiz tivesse analisado 2 pedidos e já julgado esses 2 pedidos, seria um julgamento antecipado parcial. Certo? E aí, a professora pediu para eu lembrar a vocês em relação a essa questão da análise, sem análise de mérito e com análise de mérito. Lembrando que o processo ele pode ser extinto sem análise de mérito quando ocorre aquelas questões processuais, certo? Que está prevista lá no 485, que fala assim, o juiz não analisará o mérito quando acontecer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Vou colocar aqui no CPC para a gente ver. 485. O juiz não resolverá o mérito quando indeferir a petição inicial, o processo ficar parado durante mais de 1 ano, por não promover os atos, as diligências, verificar a ausência de pressupostos. Ou seja, isso aqui tudo não analisa o mérito, é tudo questão processual, certo? Saibam diferenciar o que é uma análise do mérito e o que não é análise do mérito. Beleza? Beleza. 400 e... Cadê o outro? Pera. Qual é o outro? 487, perdão. 487, ele fala quando é que vai ocorrer a resolução do mérito. Acolher ou rejeitar pedido formulado na ação na recompensação, decidir de ofício a requerimento sobre a ocorrência de decadência ou prescrição, quando homologar acordo, né? Reconhecimento de transação, não sei o que, acordo. Se ele analisar acolher um pedido, ele vai estar resolvendo o mérito, mesmo que de forma parcial. Beleza? Beleza. Agora, vamos ver aqui o 354. Que é justamente onde começa o julgamento conforme o estado do processo. 354, ele fala, ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no 485 e 487, que é aquela lá, sem resolução e com resolução de mérito, o juiz proferirá a sentença. Beleza. E aí o julgamento pode acontecer de forma antecipada. O juiz julgará antecipadamente o pedido proferindo sentença com resolução de mérito quando não houver necessidade de produção de provas. Lembra? Na questão a gente viu uma dessas possibilidades, né? E inciso 2, o réu for revel. Já o julgamento antecipado parcial do mérito, no artigo 356, ele fala, o juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles mostra-se incontrovérsia, também fala na questão, e estiver em condições de imediato julgamento nos termos do 355, ou seja, nessa parte aqui do não necessidade de provas. Certo? Aí vamos lá, aqui já, tendo isso em vista, respondam aí a questão, por favor. O que vocês acham que é? Eu sei que é meio complicadinha, mas a professora me disse que a questão mais fácil da prova de vocês vai ser sobre esse julgamento antecipado. Tá aí, tá na tela, eu coloquei de novo. A professora disse que vai ser o mais fácil. Diz que é pra não zerar. E aí? Pois zerei. Zerou não, mulher. Zerou não. Chuta aí, vai. Quero pelo menos uma pessoa respondendo essa daí pra eu poder passar pra resposta. Bora lá. Sei que essa aqui é meio complicadinha. E é porque era pra não zerar.
Juro, gente, depois eu vou mostrar o áudio dela pra vocês. Ela dizendo que o julgamento antecipado do processo é a questão que eles não vão zerar, que é pra dizer que não zerou a prova. Deixa eu só ajeitar isso aqui. Pronto. Item C é a correta, mas, de novo, tudo letra da lei. Tudo letra da lei. Isso aqui tá tudo nos dispositivos lá que falam sobre o julgamento antecipado, naqueles parágrafos, certo? Vamos lá, vamos entender por que A tá errada. Não, vamos entender primeiro por que a C tá certa. Porque ele fala, em relação aos lucros cessantes, ele fala que dependeria de liquidação posterior, certo? Quando ele fala de liquidação, a gente já tem que associar que vai haver uma execução daquilo ali, certo? E aí, vindo aqui pro... Não, acho que eu coloquei aqui do lado. Vindo aqui... Não coloquei comentário aqui, não. Não coloquei comentário aqui, meu Deus. Mas eu anotei, eu acho. Não anotei também, não. Mas eu vou achar, peraí. Ai, gente, tá aqui. Coloquei comentário, sim. Coloquei, não. Sei lá. Coloquei, não. Mas vamos começar pela A, que tem comentário. Depois eu olho. Item A. Poderá ser julgado de forma antecipada o pedido de indenização por danos emergentes. Lembra que ele falou que os danos emergentes eram incontroversos, certo? Danos emergentes eram incontroversos. Pode ser julgado de forma antecipada? Pode. Tá lá no dispositivo falando que poderia. Só que, o que acontece? Lá no 356, no parágrafo 4º, ele fala: a liquidação e o cumprimento da decisão que julgar parcialmente o mérito poderão ser processados em autos suplementares, a requerimento da parte ou a critério do juiz. Ou seja, não vai acontecer nos mesmos autos. Ou seja, não vai acontecer no mesmo processo. Beleza? Ela tá errada só por causa disso. Só por conta de dizer nos mesmos autos. Só por causa disso mesmo. Item B. O pedido de indenização por dano estético, dispensando a necessidade de outras provas, pode ser julgado de forma antecipada, em decisão impugnável por apelação. O que acontece? Ele pode ser julgado de forma antecipada, mas seria julgado de forma parcial. E se eu estou julgando de forma parcial, segundo o CPC, esse julgamento antecipado parcial do mérito, ele é impugnável por agravo de instrumento e não por apelação. Se eu tivesse só um pedido, se por exemplo, o Ícaro ele tivesse entrado com a ação e tivesse pedido só dano estético, só indenização por dano estético, e o juiz falou, realmente, não tem o que se discutir aqui, não tem o que produzir provas, não precisa de fase instrutória, eu já vou acolher esse pedido aqui de antemão, porque não precisa. Vai ser um julgamento antecipado, certo? E como só tem esse pedido, seria um julgamento antecipado total do mérito. Nesse caso, eu poderia impugnar por apelação, certo? Mas, como é um julgamento antecipado parcial, eu tenho que impugnar por agravo de instrumento, conforme o parágrafo 5º do artigo 356. Certo? Show de bola? Show de bola. Deixa eu colocar aqui, só pra eu achar onde é que tá esse negócio. Gente, achei. O item C fala assim: o pedido de indenização por lucros cessantes, ainda que se trate de obrigação ilíquida, pode ser objeto de julgamento antecipado do mérito. Aí o CPC, vou botar aqui pra vocês. O CPC, ele fala assim: a decisão que julgar parcialmente o mérito poderá reconhecer a existência de obrigação líquida ou ilíquida. Ou seja, ele tá confirmando o item C. Está dizendo que sim, a decisão que julgar parcialmente o mérito, mesmo que julgue de forma parcial e não total, pode reconhecer a existência de obrigação líquida ou ilíquida. Certo? Vou colocar aqui nos comentários
que é o parágrafo 1º do artigo 356. Como eu falei pra vocês, né? Letra da lei. Leiam e vocês vão entender. Item D. Para extinguir o processo sem resolução do mérito em relação ao pedido de indenização por danos morais, o juiz deverá oportunizar a emenda da petição inicial. O item D, ele parece muito certo, muito correto. Só que a banca, essa questão ela é meio estranha. A banca, ela optou por não entender dessa forma. Mas, interpretando de forma literal o CPC, lá nas hipóteses previstas do 320, que fala sobre a possibilidade de emendar, né? Tem lá os requisitos da petição inicial. Aí, quando ele fala sobre a possibilidade de emendar, ele não prevê em relação a essa causa de pedir. Então, considerando essa interpretação literal, a D estaria errada, porque não está previsto no 320. Beleza? Beleza. E o item caso proferida a decisão conforme o estado do processo, exclusivamente em relação ao pedido de indenização por danos morais, a decisão será impugnável por apelação. Mais uma vez, se ele fala exclusivamente em relação ao pedido de indenização por danos morais, ele fala que só iria analisar o mérito de um pedido. E se eu estou analisando de um pedido frente a 4 pedidos que o autor fez, então eu estaria julgando de forma parcial. E se eu estou julgando de forma parcial, eu tenho que impugnar por agravo do instrumento e não por apelação, certo? Eu sei que essa questão é bem complicada. Mas eu acredito que tenha dado pra entender. Deu pra entender? Dispensa essa fácil. Vale, gente, eu nem tava no... Vocês nem falam que eu não tava no negócio, nos itens. Eu li o item todinho e vocês não falaram que eu não tava no item. Não entendeu bem. Olha, é o seguinte. A questão fala sobre julgamento antecipado do mérito. Aí o que é que vocês têm que entender? Que existe a extinção do processo. Vamos pelo começo, vamos começar do começo. Existe a extinção do processo por análise de mérito e existe sem análise do mérito. Sem análise do mérito em relação àquela questão processual. Não precisamos falar disso agora. Com análise de mérito, pode ser que ele ocorra de forma antecipada, seja ele total ou parcial. Conforme as hipóteses do próprio CPC, que eu estou compartilhando agora, conforme as hipóteses do próprio CPC, quando eu tiver um pedido que não há mais necessidade de produção de provas, não há necessidade de que eu entre na fase instrutória, eu já posso julgar o mérito antecipadamente ali, certo? Ou seja, pode ser que só tenha apresentado contestação, não tenha feito audiência de instrução, e aí eu como magistrado, identifico que aquele caso não precisa mais de nada, eu já vou soltar a minha sentença ali mesmo com análise do mérito, certo? Em relação ao caso, né, eu só tenho um pedido e caso ele não tenha necessidade de produção de provas. Isso é o julgamento... Amanda. Oi. Essa questão de não haver necessidade de provas é quando é aquela situação muito óbvia que o juiz olha e reconhece de cara que precisa de fato de uma indenização, por exemplo. Quando o dano ele é efetivamente comprovado. No caso da questão, ele fala que foi um acidente de trânsito, né? E aí teve dano estético. Foi o dano estético que foi efetivamente comprovado? Deixa eu só olhar aqui rapidinho. Sim, o dano estético. Ele foi comprovado pela juntada de fotografias e laudo. Ou seja, o autor, ele conseguiu, já na petição inicial, junto com os documentos comprobatórios, junto com as provas, ele já conseguiu mostrar efetivamente que ocorreu aquele dano e que sim, a pessoa que causou aquele dano, ela tem que indenizar, tem que reparar aquilo ali, certo? Responsabilidade civil. Deu pra entender? Beleza. Vamos agora entendendo o 356. O 356, ele é basicamente a mesma coisa do 355, só que de forma parcial. No sentido de que é quando eu tiver uma ação que tem mais de um pedido. E aí o juiz, ele tem um pedido que tá maduro, por exemplo. Vamos entender assim, um pedido maduro. Um pedido na forma desse do dano estético.
que não precisa mais de comprovação, aí eu posso julgar ele, entendeu? Deu pra entender, galera? Isso é uma hipótese, certo? Aí a outra hipótese é quando o pedido se mostrar incontroverso, que aí o juiz, logo de cara, ele já provavelmente já vai indeferir, já vai rejeitar aquele pedido, certo? Aí, essa questão, ela pega muito em relação aos parágrafos, certo? Porque ela fala assim, ó, o primeiro parágrafo ele fala sobre o julgamento parcial e a possibilidade de reconhecer a existência de obrigação líquida ou ilíquida a partir de um dos pedidos, certo? Aí o segundo parágrafo, ele já fala sobre a independente de caução. Isso aqui eu acredito que seja muito em relação à execução. Mas, enfim, não estava nos itens, tá? Na hipótese do parágrafo 2º, se houver desjulgado, será definitiva. Isso aqui já cabe naquelas últimas unidades que a gente estava vendo. E aqui, o parágrafo 4º, ele fala sobre a necessidade do julgamento quando reconhecer a liquidação. Ou seja, o juiz decidiu sobre aquele pedido, certo? Ele decidiu sobre aquele pedido, ele reconheceu que tem ali uma liquidação para acontecer, um cumprimento daquela decisão, ou seja, a pessoa tem que pagar. Esse pagamento, esse cumprimento da decisão, essa liquidação da sentença, ele pode acontecer em autos suplementares, autos apartados, não no mesmo processo, certo? E a decisão proferida com base neste artigo é impugnável por agravo de instrumento. Eu acredito que vai cair alguma coisa em relação a essa possibilidade de impugnação. Porque a Nathalie falou assim pra mim, Amanda, foca com eles em relação ao tipo de recurso que seria aplicável no julgamento antecipado parcial e no julgamento antecipado total. Então, entendam uma coisa. Vou até colocar lá no arquivo antes de mandar pra vocês. Entendam uma coisa. Se eu tenho julgamento antecipado parcial do mérito, eu vou impugnar por agravo de instrumento. Ok? Se eu tiver um julgamento antecipado do mérito, eu tenho só um pedido e o magistrado já julgou antecipadamente esse pedido, eu vou poder apelar. Vou impugnar através de apelação e não agravo de instrumento. Beleza? Show de bola. Deu clareou aí alguma coisa? Repete essa última parte, por favor. Se eu tenho julgamento antecipado do mérito total, eu tenho um pedido só. E eu já julguei antecipadamente ele, porque ele já estava maduro, porque ele não precisava mais de produção de provas. Eu vou apelar. Vou impugnar através de apelação. Ok? Certo, obrigada. Vou passar agora para a questão 5, que é muito molezinha, muito de boa. E tenho que apressar porque vou já para a Unifor. Sim, questão 5. É sobre testemunhas, tá? Fase instrutória. Também muito letra da lei. De acordo com o Código de Processo Civil, são suspeitos para depor como testemunha: A. Os incapazes. B. O que é parte na causa. C. O que tiver interesse no litígio. D. O cônjuge, companheiro, o ascendente e o descendente em qualquer grau e colateral. Até 3º grau de alguma das partes. Respondo aí enquanto eu faço o formulário de frequência de vocês. Essa aqui tá fácil, viu? Não tem desculpa, não. Essa aqui que é pra não zerar. Amanda disse pra ela que a gente quer umas desse jeito pra não zerar, viu? Aquela é difícil. Amanda, tu tá enganada. Eu acho que foi essa daí que ela falou. Gente. Eu também. Gente. Essa daí tá assim, ó. Me marque, por favor. Eu vou já contar um segredo pra vocês. Porque vocês responderam e ainda estão errando. A questão dada. Sério? Sério. Sério mesmo. Que abalo. Que abalo, meu povo. Sim. Retiro o que eu disse, viu? Diga pra ela não colocar essas pra gente não zerar, não.
Gente, mas vocês vão estar com vadimeco, ó. Por isso que eu tô dizendo que vai ser fácil. Vocês vão estar com vadimeco na mão. Melhor do que... Essa Natalia é uma mãe, não é uma professora, não. Melhor do que isso não existe. Olha só. Entenda que a questão está perguntando quem são suspeitos. São suspeitos para depor como testemunha. Quem é esse suspeito? Segundo o artigo 447, parágrafo 3º, são suspeitos, inciso 1, o inimigo da parte ou seu amigo íntimo, inciso 2, o que tiver interesse no litígio. Vocês com vadimeco na mão, vocês acertam. Entendeu? Tem segredo não, galera. Tem segredo não. É vadimeco na mão. E aí, essa parte de em relação às testemunhas. Amanhã ela vai falar sobre o restante da produção de provas. Ela pediu para falar outra coisa com vocês em relação ao número de testemunhas que podem ser arroladas, certo? Podem ser, você pode, né, na sua petição inicial, por exemplo, fazer o rol de testemunha com 10 testemunhas, sendo 3 no máximo para a prova de cada fato. Ou seja, se eu tenho 2 fatos ali acontecendo e eu coloquei 6 testemunhas no meu rol de testemunhas, eu posso distribuir 3 para cada fato, para comprovar cada fato, certo? Relação mais só isso aí. E aí vamos entender uma coisa. O 447, vou botar aqui. 447. Amanda, eu acho que essa que a gente marcou, eu acho que ela é dos impedidos, porque esse artigo traz os incapazes, os impedidos e os suspeitos. Eu acho que só deu esse bug aí, porque realmente tem essa letra da lei, mas não é dos suspeitos. Sim, exatamente. Pronto. É exatamente isso. O 447, ele vem falando que podem depor como testemunhas todas as pessoas. Todo mundo pode depor, com exceção dos incapazes, impedidos ou suspeitos. E aí a gente tem que fazer essa diferenciação do que são os incapazes, os impedidos e os suspeitos, certo? Os incapazes é quem? O interdito por enfermidade ou deficiência mental, o que é acometido por enfermidade ou retardamento mental ao tempo que ocorrer os fatos não podia discerni-los, ou seja, sem capacidade de discernimento, o que tiver menos de 16 anos, né? Aquela teoria da capacidade lá do Código Civil, o cego e o surdo quando a ciência do fato depender dos sentidos que lhes faltam. Ok? Isso são os incapazes. Os impedidos são o cônjuge, o companheiro, o ascendente e o descendente, qualquer grau e colateral, até o 3º grau de alguma das partes, por consanguinidade ou afinidade. Salvo se o exigir o interesse público ou tratando-se de causa relativa ao estado da pessoa, não se puder obter de outro modo a prova que o juiz repute necessária ao julgamento do mérito. Isso é um impedimento, certo? É parte na causa, também não pode depor como testemunha. O que intervém em nome de uma parte, como o tutor, representante legal da pessoa jurídica, o juiz, o advogado e outros que tenham assistido às partes. Também não pode depor como testemunha. E os suspeitos são o inimigo da parte ou seu amigo íntimo e o que tiver interesse no litígio. Certo? Vocês têm que entender essa diferenciação e lembrar desse dispositivo. Porque com o vadimeco acerta, com certeza. Certo? Deu pra entender? Deu. Ótimo. Show de bola. Vamos seguir. Essa foi a questão 5. Agora vamos para 6. Durante o julgamento de uma causa, o juiz, de ofício e sem prévia manifestação das partes, decidiu pela prescrição da pretensão do autor. O fundamento da decisão limitou-se à reprodução de um dispositivo legal, bem como à invocação de um precedente, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta ao referido precedente. É correto afirmar que a sentença é... Responda aí, por favor. Isso aí tá fácil, viu? Essa aí também não dá pra zerar, não.
responderam? Alguém me diz aí no microfone, que eu estou aqui fazendo o formulário de presença. Ninguém respondeu não, foi? Respondeu. Eu acho que é a B. B. Olha aí. Não tá conseguindo ler? Tá pequeno, né? Tá, uma galera respondeu, vamos ver, né? B. Estou abalada agora que eu vi. Bora lá. Vou ler os itens, tá? É correto afirmar que a sentença é: item A, válida de acordo com o princípio da celeridade e eficiência processual? Creio que não. Item B, anulável por ofensa aos princípios da imparcialidade e igualdade processual? Talvez, né? Vamos ver. Item C, por ofensa ao princípio da não surpresa e fundamentação das decisões judiciais? Item D, anulável por ofensa ao princípio da não surpresa e fundamentação das decisões judiciais? Item E, nula de acordo com o princípio da razoável duração do processo e da adequada tutela jurisdicional? Gente, vamos entender uma coisa. Essa sentença aqui que ele deu pra gente, ele tá dizendo que o juiz, de ofício e sem prévia manifestação das partes, decidiu pela prescrição da pretensão do autor. O fundamento da decisão limitou-se à reprodução de um dispositivo legal, bem como a invocação de precedente, mas não fundamentou direito, certo? Então, lembrando lá dos elementos essenciais da sentença, o que a gente tem que ter? Relatório, fundamento, né? Deu branco, esqueci o terceiro. Mas irei abrir os slides e vamos ver os slides. Mas é relatório, fundamento e tá abrindo os slides, calma. Aqui, relatório, fundamento e dispositivo. Eu estava quase dizendo decisão, mas é dispositivo. Essa é a estrutura da sentença e não pode faltar nenhuma. É dispensado lá no juizado civil, juizado especial civil, o relatório, mas só isso mesmo. De resto, tem que ter fundamentação e tem que ter o dispositivo, que é onde ele vai, de fato, né, expressar a sua decisão, tá? Disso aqui, o mais importante é o fundamento, porque é parte, assim, necessária demais. Muito necessária mesmo, certo? E o próprio CPC fala que a fundamentação não pode ser feita de qualquer jeito. Ou seja, você não pode só jogar um dispositivo lá e dizer que está fundamentado. Você tem que contextualizar. Então, o item correto na questão 6 seria o item C. Nula por ofensa ao princípio da não surpresa e fundamentação da decisão judicial. Vamos entender aqui. A sentença, vocês tinham falado B, né? Errei mais uma. Amanda, porque ela é nula e não anulável. Pronto, vou dizer agora. Vamos entender Vamos entender a diferença dos termos. Essa sentença aqui, ela já nasceu nula. Por que ela já nasceu nula? Porque a fundamentação dela limitou-se à reprodução de um dispositivo legal e o juiz invocou um precedente, mas não identificou seus fundamentos determinantes, não adequou aquele precedente, entendeu? Acho que até eu esqueci o nome em inglês, que vocês estão estudando em precedentes, né? Esqueci o nome em inglês, mas vamos entender uma coisa. Essa sentença, ela já nasceu nula. Quando a gente fala de anulável, quer dar a entender que alguém pode entrar com a ação pedindo a anulação daquilo ali. Ou seja, vai requerer a anulação ainda. Mas essa sentença não, por lei, de acordo com o CPC, ela já nasceu nula. Entendeu? Acho que eu coloquei até a diferença aqui, ó. Aqui, ó. Anulável. É preciso que alguém peça que esse ato seja anulável, diferente da sentença nula, que ao não conter fundamentação, já nasce nula. Certo?
Aí o que foi que ele deixou de fazer aqui? Primeiro que ele agiu de ofício e sem prévia manifestação. Lembrem do princípio do contraditório. O princípio do contraditório é exercido praticamente durante todo o processo. Ou seja, se houve uma manifestação de uma pessoa, da pessoa, a parte autora, né? A parte contrária tem que se defender, tem que se manifestar sobre aquilo ali. Certo? Em todo o processo tem que acontecer isso. Quando chegar lá na fase de recurso, entrou com recurso, a outra tem que apresentar contrarrazão. E assim vai. Tem que respeitar durante todo o processo o princípio do contraditório, ou seja, tem que deixar a outra parte se manifestar. Certo? Esse princípio da não surpresa é em relação à parte não se surpreender com a sentença que foi dada pelo juiz. Ela não teria se surpreendido, vamos dizer assim, caso ela tivesse se manifestado sobre aquilo ali, certo? Sobre o julgamento. Entendeu? Em relação à prescrição, tem um artigo que fala sobre isso, daqui, ó. 487. Ressalvada a hipótese do parágrafo 1º do artigo 332, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes a oportunidade de se manifestar. Ou seja, o juiz entendeu que ali pode acontecer uma prescrição, certo? Ou uma decadência, ele vai dar um prazo para as partes se manifestarem sobre aquilo. Beleza? Limitou-se. E aqui é só um artigo da ACF que fala sobre a necessidade da fundamentação, mas o próprio CPC fala sobre isso também. Ok? Então não seria A porque a sentença não é válida, não seria nenhuma das anuláveis, porque não é anulável, já nasce nula. Anulável seria, por exemplo, ele deu essa sentença aí, e aí eu tenho que entrar com um processo, eu tenho que entrar com um pedido de anulação dessa sentença? Não, porque de cara eu já reconheço que ela é nula por faltar os elementos essenciais de uma sentença, que é uma fundamentação digna, entendeu? E o item E tá errado por conta do princípio da razoável duração do processo, que não tem nada a ver com o que ele falou aqui, ok? Deu pra entender? Certo. Gente, quem precisar sair mais cedo, manda mensagem no Zap, tá? Eu vou só, assim, analisar em relação ao horário. Porque quem saiu nos 10 minutos nos primeiros 10 minutos é sacanagem, tá? Mas de resto, quem tá saindo agora, por exemplo, eu super entendo. Deu pra entender a questão 6? Todo mundo? Bora pra 7, então. Eita, eu já tô mostrando a resposta. Foi mal, galera. Questão 7. No que concerne à petição inicial, prescrição intercorrente, revelia, suspensão do processo, suspensão de segurança, julgo o item a seguir de acordo com o entendimento do STJ. Não ocorre julgamento extra-petita quando o julgador interpreta os pedidos e a causa de pedir pelo método lógico sistemático, extraindo da peça inicial toda a pretensão da parte. O que vocês acham? O que vocês acham? Certo ou errado? Entendi nada. Bora ler. De novo. Ele tá dizendo que a gente tem que analisar essa afirmativa aqui. Tá dizendo que não vai haver o julgamento extra-petita. O que é o extra-petita? Além do que foi pedido, ou seja, o juiz não vai dar além do que foi pedido, quando o julgador interpreta os pedidos e a causa de pedir pelo método lógico sistemático, extraindo da peça inicial toda a pretensão da parte. Ou seja, ele julgou nos moldes do pedido da parte. Ele pegou o pedido lá, e ele julgou exatamente de acordo com o que foi pedido, nos limites ali. Dessa forma, se ele julgar dessa forma, se ele julgou só o que estava sendo pedido pela parte, se ele deu só o que estava sendo pedido pela parte, ocorreu ou não o julgamento extra-petita? Isso aqui é em relação aos vícios da sentença.
Certo ou errado? Certo? Certíssimo. Sim, gente, tá certa. Isso aqui, essa questão, eu coloquei como precedentes aqui, porque a professora tinha falado que era precedentes, mas eu entendo que sejam vistos da sentença. Tá? O julgamento extrapetito tá lá nos nossos slides. O julgamento extrapetito é quando o juiz dá a mais do que foi pedido pela parte. Se ele fizesse o julgamento só nos moldes do que foi pedido, só assim, eu pedi 5.000 reais, ele me deu 5.000 reais, não ocorreu o julgamento extrapetita, certo? Ele julgou conforme o que eu pedi, ok? Ok? Depois revisem lá no slide o que é extrapetita, cita petita, pode cair sobre isso. Sobre tutelas provisórias, deu pra entender isso aqui? Sobre os vícios? Show de bola. Eu sei que as questões estão um pouco assim, né? Meio... Parece difícil, mas ó, treino é treino, jogo é jogo. Quando vocês estiverem fazendo a prova, vão estar com o vadimeco, né? Aí vai ser mais de boa. Entendeu? Treino é treino, jogo é jogo. Vamos. E eu de novo mostrando a resposta pra vocês. Tá acabando. Inclusive eu tenho já que trocar de roupa e pra onde for que eu vou fazer prova. As tutelas provisórias foram objeto de regulamentação no Código de Processo Civil. Considerando as tutelas provisórias, analisa as afirmativas a seguir. Item 1. Dentre as outras hipóteses, a tutela de evidência será concedida quando ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte. Ou seja, isso aqui é a letra da lei. Tem um inciso sobre isso. Item 2. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. Item 3. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada, dentre outras formas, mediante arresto, sequestro e arrolamento de bens. Antes da gente responder, eu queria que a gente desse uma olhada no resumo que eu mandei ontem para vocês. A gente não teve GED sobre tutela, certo? Mas no resumo eu coloquei o que seria mais importante, que é em relação aos conceitos. Vão ser exigidos de vocês em relação tão somente aos conceitos, vocês entenderem do que se trata as tutelas provisórias e entenderem a classificação delas, que é urgência ou evidência, certo? Ou seja, tutela provisória é o quê? Uma decisão judicial com natureza de decisão interlocutória, cujo propósito consiste em antecipar os efeitos da sentença, podendo ocorrer em duas espécies, evidência ou urgência. E dentro do conteúdo de tutelas, a gente tem que entender o que é o fumus boni iuris e o periculum in mora. O que é o fumus boni iuris? É a fumaça do bom direito. É a probabilidade do direito. Ou seja, ali existe fumaça, e se existe fumaça, há fogo. Se existe uma possibilidade do direito, então há o direito. É assim que o povo entende no ordenamento jurídico. Se tem fumaça, tem direito. Entendeu? É uma possibilidade real de que haja um direito ali. E por isso, pode ser que o juiz vá conceder antecipadamente a tutela. Entendeu? Ele vai antecipar os efeitos da sentença de modo que a parte autora ou parte ré, né, possa se satisfazer de forma antecipada, certo? Sem que chegue na fase decisória ainda. Ok? E o risco de lesão ao direito pela demora é o periculum in mora, ou seja, o perigo na demora. Se demorar demais, por exemplo, aqueles casos que eu sempre falo pra vocês, processo contra plano de saúde, né? Sempre dou exemplo pra vocês disso. Se demorar demais, a pessoa pode morrer, né? E aí, não tem mais por que, sabe, pleitear o direito se a pessoa já morreu. Entendeu? Já ocorreu uma lesão pela demora e aí não tem mais. Então, se tiver, de fato, esse risco evidente, aí é uma coisa que pode se basear a tutela de evidência, ok?
E aí a gente tem 2 tipos de tutelas provisórias, que é a tutela de evidência e a tutela de urgência. Tutela de evidência está prevista lá no 311. Ela é uma novidade traga pelo CPC de 2015, por isso tem tantas divergências em relação a ela. Mas a tutela de evidência ela é caracterizada basicamente por situações que autorizam a concessão de uma tutela jurisdicional quando o direito alegado se mostra evidente, ok? Ou seja, quando é que eu tenho um direito que se mostra evidente? Fumus boni iuris. Ou seja, eu vejo que de fato ali tem um direito que tem que ser atendido, ok? Tutela de urgência, artigo 300, fumus boni iuris, mais o periculum in mora. Ou seja, tem tanto a fumaça do bom direito quanto o perigo na demora. E aí ela pode ser classificada de 2 formas, antecipada ou cautelar. A antecipada é no sentido de satisfazer... Peraí. Tô fazendo zoado demais. A antecipada é no sentido de satisfazer no todo ou em parte a pretensão da parte que solicitou, certo? Ou seja, vai antecipar os efeitos da sentença. Por isso que a gente chama de antecipada. Já a cautelar é em relação a medidas protetivas. Ela não vai antecipar os efeitos da sentença, mas ela vai proteger de alguma forma aquele bem jurídico que é objeto daquele direito. Ok? Cautelar no sentido de proteger, certo? E as cautelares previstas pelo CPC é o arresto, o arrolamento de bens e o sequestro. A tutela de urgência ela pode ser pedida tanto de forma antecedente, que é antes do processo principal, ou seja, bem no início, entendeu? Quando estou entrando com a petição inicial, eu já peço logo uma tutela de urgência antecedente. Ou de forma incidental, que é durante o curso do processo. Beleza? Tendo isso em vista, vamos para a questão. Respondam aí, por favor, o que vocês acham sobre as alternativas. Dá pra ver tudo, né? Dá pra ver tudo. Eduardo, eu acho que dê. Vou apressar porque eu já saí. Mas eu acho que é... Não, Eduardo. Ô, Eduardo. Poxa, Eduardo. E tem o correto. Todas estão corretas. Por quê? Letra da lei de novo. Lá no 311... No 311 já tá falando. A tutela de evidência será concedida independentemente da demonstração... Oxi. Me deram o item errado. Acho que a Eduardo está certo. Eduardo, você acertou, hein? Acho que você acertou. Temos erros técnicos aqui, ó. Porque, vejam comigo. Eu já recebi as questões com o gabarito da professora, tá? Então, eu só fui comentando. Dentre outras hipóteses, a tutela de evidência será concedida quando ficar caracterizado o abuso do direito ou defesa ou manifesto propósito protelatório da parte. E aqui no 311, ele fala, independentemente da demonstração de perigo de dano... Não, mas tá certo. Tá certo, porque ele fala que será concedida quando ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte, que é exatamente o inciso 1 do 311. Ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte. Não está falando em relação à demonstração de perigo, de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Certo? Então, o primeiro item está correto. Segundo, tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificativa prévia. Também está lá no artigo 300, que fala sobre a tutela de urgência. Parágrafo 2º, a tutela de urgência poderá ser concedida liminarmente ou após justificativa prévia, letra da lei novamente. E item 3, a tutela de urgência de natureza cautelar poderá ser efetivada, dentre outras formas, mediante arresto, sequestro e arrolamento de bens.
justamente o que eu acabei de falar pra vocês das medidas cautelares previstas pelo CPC. Ou seja, item correto, item E, 1, 2 e 3 estão corretos, certo? Deu pra entender Divô, Maria Eduarda, Divô, obrigada por ter respondido, viu? Deu pra entender o conceito de tutela? Os conceitos de tutela, diferenciação de urgência e evidência, antecedente, incidente, cautelar. Deu. Vou acreditar em vocês, tá? Vou acreditar em vocês. A Sofia já tinha visto. Quem tinha visto era eu. É porque, gente, eu tô aqui com vocês e ao mesmo tempo eu estou pensando na minha prova de ambiental, que vai acontecer já, às 19 horas. E ambiental é colegiado, entendeu? Seguinte, terminamos, certo? Acabou aqui, ó. Depois que eu sair da minha prova, eu vou mandar esse arquivo pra vocês com os comentários. As correções que tiverem que serem feitas, vou corrigir. O que for pra ser adicionado, vou adicionar, tá? Talvez não mande hoje, mas amanhã de manhã, com certeza, mandarei, ok? Não saiam sem preencher a frequência, porque a professora quer a frequência de vocês. Responda, viu? Muito obrigada, gente. Esse foi meu último GED do semestre. Tenho que tirar uma foto pra postar no meu Instagram antes de fazer a prova. Prioridades, né? Vão respondendo aí a frequência enquanto eu tiro a minha foto. Respondam no link, hein? Ai, obrigada, vou chorar. Ai, eu fico muito bobinha quando eu vejo esses comentários de vocês, sério. Porque eu tinha muito medo quando eu entrei na monitoria. Achei que não ia dar certo, porque eu era muito tímida. Eu não conseguia falar muito, entendeu? Aí eu fico, graças a Deus que tá dando certo com vocês, entendeu? Graças a Deus. Respondam a frequência. Eu vou fechar aqui a câmera porque eu vou trocar de roupa, porque eu estou de short, né, pra ir pra uniforme. Respondam a frequência, hein? Tá fixada a frequência. Obrigada, Thalia. Obrigada, Guilherme. Eduarda. Pela participação, Eduardo, você arrasou. Pamela, que sempre me responde no grupo. Amo vocês. Gente, tenho que parar de gravar. Eu falando besteira aqui gravando.